Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa aula vamos relembrar o básico de expressões algébricas e relembrar também como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Bom, então vamos começar revisando aqui como representar expressões literais usando apenas símbolos matemáticos. Ou seja, a gente tem aqui algumas sentenças, no caso escritas em português, e eu quero transformar essas sentenças em sentenças matemáticas, escrever com linguagem matemática, ou seja, usando apenas símbolos matemáticos. Então a letra A aqui, ó, a terça parte do número A. Então a terça parte do número A pode ser representada como A dividido por 3, certo? Essa forma está certa. Mas tem uma forma um pouco mais elegante, um pouco mais eficaz nos exercícios, nos problemas, que fica melhor nas equações, que é, ao invés de colocar A dividido por 3, é melhor escrever A sobre 3, tá? Os dois são equivalentes, mas para ficar melhor na equação, A sobre 3 fica mais elegante aí. Bom, a letra B, a soma do dobro do número x com 5. Então, eu tenho a soma do dobro do número x com 5, certo? Então, é só ir lendo a frase aos poucos e colocando símbolos matemáticos aqui traduzindo, certo? Então, letra C, o quadrado do número x. Esse é simples, x ao quadrado. A soma do número x com a sua raiz quadrada. Então, é a soma, coloquei o símbolo da soma, a soma entre duas coisas, né? Duas ou mais, nesse caso são só duas. A soma do número x com a sua raiz quadrada. Então, com a sua raiz quadrada, a soma do número x com a sua raiz quadrada. Letra E, a diferença entre o quadrado e o quádruplo do número x. Então, a diferença em matemática a gente representa por subtração, a diferença é o resultado da subtração entre o quadrado de um número, do número x, e o quádruplo do número x. Então, essa é a diferença do quadrado do número x e o quádruplo do número x. Letra F, o produto do inteiro n e o seu sucessor. Bom, então produto é o resultado de uma multiplicação. Ó. Então, eu coloquei um pontinho aqui, que a gente vai representar uma multiplicação aqui. Então, como é produto, é o resultado dessa multiplicação. Produto de quem? De um número inteiro n com alguma outra coisa, que é o seu sucessor. O sucessor de um número inteiro é sempre o número que vem depois, né? Então, é o número mais 1. Então, o próximo é n mais 1. Então, esse é o produto de um número n com o seu sucessor. Exercício 2, um muito parecido, represente por meio de uma expressão algébrica a soma do quadrado do número x com o triplo do número y. Então, a soma do quadrado do número x com o triplo do número y. Letra B, a soma dos quadrados dos números x e y. Então, é a soma dos quadrados do número x e y. Então, soma quadrado do x, quadrado do y. Agora, a letra C é muito parecida com a letra B. Aqui é o quadrado da soma dos números A e B. Aqui no B é a soma dos quadrados dos números. Aqui é o quadrado da soma. Então, é só a gente ler com calma. Na ordem é o quadrado de alguma coisa. Então, como é o quadrado de alguma coisa, é alguma coisa aqui que eu não sei ainda que vai ser elevado ao quadrado. Então, o que vai estar elevado ao quadrado? O que vai estar elevado ao quadrado é a soma dos números A e B. Então, a soma dos números A e B. Então, embora as frases sejam muito parecidas e as expressões sejam parecidas também, elas são diferentes. A soma dos quadrados é diferente do quadrado da soma, tá? Inclusive, a gente vai ver isso mais para frente. Letra D, a área do triângulo de base B e altura H. Então, é a área do triângulo de base B e altura H. Então, como vocês já sabem, para calcular a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, essa é a área de um triângulo de base e altura H. O complemento do ângulo X. Então, ângulos complementares são ângulos que somam 90 graus, né? Então, se eu tiver o ângulo X, o complemento dele é o 90 menos X. É o quanto falta para completar 90. E a letra F, o perímetro do retângulo de base x e altura y. Então, para ficar mais fácil de enxergar, vamos desenhar aqui um retângulo. A base é x e a altura é y. Bom, como vocês sabem, as medidas opostas são iguais, né, no retângulo, x, e aqui é y e y. Agora, para calcular o perímetro, é só somar todas as medidas, né, todos os lados. E aí vai ficar que o perímetro, que a gente representa com 2p, é igual a 2x mais 2y. Certo? Esse é o perímetro do retângulo de base x e altura y. Exercício 4. Na figura, indicamos as medidas do campo de futebol Arena Castelão em metros. Então, tem aqui o estádio, né? O campo, na verdade. Essa medida aqui é x, a gente não conhece, mas essa outra medida a gente também não conhece, é x mais 37. O que significa isso?
que mesmo não sabendo essa medida, a gente sabe que essa outra medida tem 37 metros a mais do que essa medida. Então, o comprimento tem 37 metros a mais do que a largura. Bom, vamos para a primeira. Qual a expressão algébrica que representa o perímetro? Então, muito parecido com o que a gente fez no exercício anterior, ó, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, é a soma desse lado, x, com x mais 37, com x mais 37. Então, o perímetro, 2π, é igual a x mais 37 mais x mais 37, a soma dos quatro lados. E aí, ó, dá para escrever de uma forma melhor aqui, né? A gente consegue juntar o x com x com x, vai ficar 4x. E 37 mais 37, 74. Essas duas expressões estão certas, tanto a de cima aqui, quanto essa de baixo. Só que a de baixo é mais enxuta, né? Mais bonitinho, fica mais organizado. 4x mais 74. Agora, na letra B, calcule o perímetro para x igual a 74 metros. Então, eu tenho o perímetro, ele depende do x, é 4 vezes x mais 74. Bom, se eu souber o valor de x, eu sei o valor do perímetro. Como? É só substituir o x pelo 74 que o exercício sugeriu. Então, vai ficar que o perímetro é igual a 4 vezes 74 mais 74. Se você fizer essa conta aqui, você vai descobrir que o perímetro do campo com o x igual a 74 é igual a 370. Bom, agora na letra C, para que valor de x o perímetro é igual a 346? Então, a gente já viu que quando eu uso o x igual a 74, o perímetro fica igual a 370. Só que ele quer o perímetro igual a 346. Bom, então, pelo jeito aqui, o x vai ter que ser menor do que 74. Bom, tem várias possibilidades de chegar nesse valor aqui, descobrir qual que é o x para que o perímetro é 346. Um deles é ir chutando. Você pode ir diminuindo o valor de x aqui até encontrar aquele que torna o perímetro igual a 346. Ou a gente pode fazer de uma maneira mais esperta. Ó. Como a expressão que define o perímetro é essa aqui, ó, então eu vou colocar aqui 4x mais 37, que é o perímetro. Eu quero que essa expressão seja igual a 346. Então, o que está escrito aqui? Eu quero saber qual que é o x que multiplicado com 4... somado com 74 vai dar como resultado 346, que nada mais é que uma equação simples do primeiro grau. Agora é só resolver. Resolvendo essa equação, você vai descobrir que o x é igual a 68. Certo? Se você fosse chutando valores, uma hora você ia provavelmente descobrir que o x é igual a 68 também. Nesse caso, não tem problema, pode resolver de qualquer um dos jeitos aqui. Letra D, qual a largura do campo e o comprimento? Então, aqui não está escrito no D, né, mas é usando o valor do item C aqui. Ó. A gente descobriu que o item C é 68, né, que o x é 68. Sabendo que o x é 68, a largura do campo é o próprio x, então a largura é 68. E o comprimento é x mais 37, portanto o comprimento é 105, porque é 68 mais 37. Exercício 5. A área do polígono da figura abaixo é a soma das áreas de um quadrado e de um retângulo. Letra A. Escreva uma expressão algébrica que represente a área desse polígono. Bom, então a gente tem um polígono aqui, ó, ele não é um polígono conhecido, né? Ele não tem uma fórmula direta para calcular a área dele. Então a gente sabe a área de quadrado, de retângulo, de trapézio, losango, mas essa figura aqui não é nenhuma dessas figuras que tem a formulinha direto para calcular a área. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que separar essa figura em outras figuras conhecidas, que é inclusive o que o exercício sugeriu aqui. Ó, ele é a soma das áreas de um quadrado e um retângulo. Então vamos transformar essa figura em duas figuras, fazendo um traço aqui. Ó. Fazendo esse traço, pronto, a figura que não tinha uma fórmula direta para calcular a área, agora tem, porque eu tenho um quadrado e um retângulo. Então é só calcular a área dos dois e depois somar, certo? Bom, a área desse quadrado aqui é base vezes altura, né? Como é um quadrado, a gente calcula como lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado. A área desse quadrado é x ao quadrado. E a área desse retângulo aqui, a área de retângulo se calcula como base vezes altura. Então fica x mais 4 vezes 2, ou 2 vezes x mais 4. E aí, fazendo a multiplicação, só fazer a distributiva. Vai ficar 2 vezes x mais 2 vezes 4. Fica 2x mais 8. Certo? Ou se não, um outro jeito de fazer esse exercício aqui, ó, você pode transformar essa figura desse jeito aqui. Ó. Eu fiz um traço aqui, aqui e aqui. Com isso, eu transformei em 3 quadrados. O quadrado de lado x, que é x ao quadrado, a área. Esse quadradinho de lado 2, que é 4. Consequentemente, esse aqui é o mesmo, né? Esse aqui também é 4. E aqui embaixo, ó, já que esse pedaço aqui vale x, esse pedaço aqui vale x também, e esse pedaço aqui de baixo também vale x. E aí eu consigo calcular a área desse retângulo, que é base vezes altura, que fica x vezes 2, ou 2 vezes x, 2x. Agora,
dá para calcular a área total do polígono, né? Ou pela primeira maneira ou pela segunda maneira, a área vai ficar a mesma. Ó. A área é a soma de todas as arinhas menores, ó. X ao quadrado mais 2x mais 8. Então, a área do polígono é x ao quadrado mais 2x mais 8. Das duas maneiras, né? Ó, x ao quadrado mais 2x mais 8. Bom, agora no item B, calcule o valor numérico da área para x igual a 3, x igual a 9, x igual a 6, x igual a 4,5. Então, vamos pegar essa expressão aqui, ó, área igual a x ao quadrado mais 2x mais 8, e vamos começar substituindo x por 3. Substituindo x por 3, vai ficar 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 mais 8. Fazendo a continha dessa expressão, dando prioridade primeiro à potência, depois à multiplicação, depois à adição. Fazendo a conta, vai ficar que a área é 23. Para x igual a 9, a mesma coisa, a gente vai pegar a formulinha da área e substituir o x por 9. Substituindo por 9 e fazendo a continha, chegaremos que a área é igual a 107. Para x igual a 6, é só substituir e calcular, vai ficar que a área é 56, e para x igual a 4,5, a área é 37,25. Vamos para mais um exercício de valor numérico. Esse exercício é bom que a gente relembre algumas propriedades importantes de potenciação também. Ó. Então, a gente tem essa expressão aqui, 2x ao quadrado menos x mais 3, e a gente tem que substituir por cada um desses valores, um de cada vez, obviamente. E aí, na letra A, ele quer x igual a 2. Então, vamos pegar essa expressão e no lugar do x colocar o 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado menos 2 mais 3, né? Agora vamos calcular essa expressão. De novo, dando prioridade primeiro à potência. Resolve primeiro a potência. Então, vai ficar 2 ao quadrado, dá 4 vezes 2 dá 8. Menos 2 mais 3, fazendo a continha aqui, vai dar no total 9. Na letra B, é para substituir o x por menos 1. Então, no lugar do x, a gente coloca menos 1. Ó, perceba que eu tive que usar os parênteses, porque se eu não colocasse os parênteses, ia aparecer que o 2 está elevando só o 1, né? Então, como tudo que entra no lugar do x tem que ficar ao quadrado, então eu tenho que usar os parênteses. Então, vai ficar todo menos 1 ao quadrado, vezes 2, menos menos 1, mais 3, certo? Então, de novo, ó, como no primeiro caso só tinha um símbolo, o 2 é uma coisa só, né? Então, você nem precisa usar os parênteses, fica tranquilo. Agora, aqui, ó, são dois símbolos, que é o menos 1, né? Então, quando acontece isso, você tem que usar os parênteses para mostrar que tudo que vai entrar no lugar do x vai estar elevado ao quadrado. Agora, é só fazer a continha aqui, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, que é um número negativo elevado ao expoente par. Vezes 2 vai dar 2. E menos menos 1 vai ficar mais 1. Mais 3 eu copio aqui. E aí, fazendo a continha, vai ficar 2 mais 1 mais 3, que dá 6. Na outra expressão, mesma coisa, substituir o x por 1/3. De novo, ó, perceba que aqui são dois símbolos também. Ó. Na verdade, são 3, né? 1, fração, 3. Então, temos que usar os parênteses para mostrar que tudo que entrou no lugar do x está elevado ao quadrado. E aí é só fazer a continha. Primeiro, faça a potenciação. 1/3 elevado ao quadrado dá 1/9. E aqui fica menos 1/3, certo? Agora faz a multiplicação. 2 vezes 1/9 dá 2/9, menos 1/3 mais 3. E agora, como temos aqui uma adição de frações, a gente iguala todos os denominadores. 2/9 menos 3/9 mais 27/9. E aí é só adicionar, mantendo o mesmo denominador. Então, no total, no final, vai ficar 26/9. Na letra D, a gente tem que substituir o x por menos meio. Então, de novo, ó, tem vários símbolos aqui. Então, para mostrar que tudo que entrar no lugar do x vai estar elevado ao quadrado, a gente tem que usar os parênteses. Tem o menos, o 1, o 2, tudo isso está elevado ao quadrado, tá? Bom, aí é só fazer a continha. Menos meio elevado ao quadrado, de novo, a base é negativa e o expoente é par. Então, vai ficar positivo, por isso ficou 1/4 aqui. Para fração elevado a 2, você eleva o numerador, eleva o denominador. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, certo? Aqui nesse caso a gente tem o menos menos meio, então menos menos vai ficar mais meio, né? Agora, efetua a multiplicação de fração, 2 vezes 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Você pode simplificar o 2 com 4, vai ficar 1 sobre 2. E o resto copia aqui, né? Copiei o meio, copiei o 3. E aí, meio mais 3, metade mais metade dá 1, mais 3 dá 4. Portanto, resposta final, 4.
Exercício 7, ó, mais um exercício de valor numérico. Temos aqui uma equaçãozinha que diz D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. E aí o exercício quer saber qual é o valor de D, sabendo que o N é igual a 10. Bom, mais uma vez é só substituir. No lugar do N, a gente coloca o 10. Então vai ficar que o D é igual a 10 vezes 10 menos 3 sobre 2. Então, como é uma expressãozinha, a gente tem que começar primeiro resolvendo esse parênteses aqui, né? Então, vai ficar que D é igual a 10 vezes 7 sobre 2. Agora, ó, você tem dois caminhos. Ou você multiplica e depois divide, ou dá para fazer, como aqui em cima é uma multiplicação, você pode dividir o 10 por 2. Ó. Então, vai ficar que D é igual a 10 dividido por 2 dá 5. E aí, o resultado, né, que é 5, a gente multiplica com 7. 5 vezes 7, 35. Se você quiser, você poderia ter multiplicado primeiro aqui em cima, dá 70, dividido por 2 dá 35. O resultado dá o mesmo, não tem problema, tanto faz a ordem. Como aqui só tem multiplicações e divisões, então tanto faz a ordem. Agora no 8, ó, a gente tem uma formulinha bem grande aqui, bem complicada, né? X é igual a menos mais raiz, menos b mais raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. É uma formulinha bem conhecida aí, talvez alguns de vocês não viram ainda, mas vocês vão ver bastante ainda na vida de vocês. E aí, a gente tem que descobrir qual é o valor de x, substituindo o a por 1, o b por 5 e o c por 6. E aí, é só substituir 1 por 1. Ó. Coloquei até o a de vermelho, o b de verde e o c de roxinho para ficar mais fácil de identificar. Ó. Então, vai ficar que o x é igual a menos 5, né, que é o b, mais raiz de 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Né? Lembrando que quando é 4ac, quer dizer que esses números estão se multiplicando. E aqui embaixo 2a, 2 vezes 1. E aí fazendo a continha com calma, aos poucos, tomando cuidado, lembrando da ordem de prioridade, primeiro a potenciação, depois a multiplicação, depois a adição. Resolvendo essa continha aí, chegaremos que o x é igual a menos 2, tá? Então dá uma olhada nas passagens aí, e veja se você entendeu tudo. Agora, ó, mais 3 exercícios. Ó. Exercício 11. Sabendo que A é meio e B é 1,5, qual é o valor dessa expressão toda aqui? Ó? Então, a gente vai usar uma técnica parecida com a do exercício anterior, a gente vai substituir. O A eu pintei de vermelhinho, o B eu pintei de verdinho e a gente vai substituir aqui, ó, no lugar do A, o meio e no lugar do B, o 1,5. Então, vamos lá, vamos fazer essa conta. A conta com decimal geralmente não é simples, né? Bom, primeira coisa, meio vezes 1,5 é a metade de 1,5. Meio vezes 1,5 é a metade de 1,5, que dá 0,75. Agora, menos meio ao quadrado é a mesma coisa que meio vezes meio. E meio vezes meio dá 0,25. Embaixo aqui, ó, 3 vezes 1,5 dá 4,5. E menos meio, só copia aqui menos meio. Ao fazer essa conta aqui, ó, aqui em cima, 0,75 menos 0,25 dá meio, né, 0,5. E aqui embaixo, 4,5 menos 0,5 dá 4. E aí, 0,5 dividido por 4 dá 0,125. Certo? Essa é a resposta do 11. Agora, no 13. 13 é uma pergunta. Ó. Existe o valor numérico de a mais b sobre 1 menos ab para a igual a 4 e b igual a 0,25? Por quê? Pergunta estranha, né? Existe o valor numérico? Bom, a gente viu que é só substituir. Bom, vamos tentar, vamos ver o que acontece aí. Então, vou pegar essa expressão aqui, ó, no A eu vou usar o vermelho, no B eu vou usar o verde e vou substituir na expressão aqui, ó. Então, aqui eu coloquei, no lugar do A, eu coloquei o 4 e no lugar do B, em todos os lugares que aparecem o B, eu coloquei o 0,25. Aqui em cima, 4 mais 0,25 dá 4,25. Esse 1 está sozinho, copiei o 1, e 4 vezes 0,25 dá 1. Então, aqui embaixo ficou 1 menos 1. Aí, em cima, copia o 4,25 e embaixo, 1 menos 1 deu 0. E agora, quanto que é 4,25 dividido por 0? Não existe. Não existe divisão por zero. Primeira lei da matemática, primeiro mandamento da matemática é nunca dividirás por zero. Não dá para dividir por zero. Não existe resposta. Certo? Então, por isso que foi a pergunta. Existe o valor numérico? Então, a resposta é não. Não existe divisão por zero. Certo? Bom, agora olha o 14. Para que valor de x não existe o valor numérico dessa expressão aqui? Ó. Então, o que a gente viu? A gente viu que dá problema quando o denominador é zero. Quando o denominador é zero, não dá para resolver. Aqui é a mesma coisa. Ó. Não vai dar para resolver essa expressão, não vai ter um valor numérico se a parte de baixo aqui der zero.
E aí, para que a parte de baixo dê zero, que valor de x que tem que acontecer? Tem que ser o x igual a 2. Se o x for igual a 2, não vai ter valor numérico, porque vai zerar aqui embaixo. Então, x igual a 2 não tem valor numérico.